Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse aqui é o Farol.podcast e eu me chamo Diogo Mota. Eu sou a Jéssica Fantinelli. Se você está chegando, essa é a primeira vez que está vindo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo nessa comunidade. E se você já é de casa, então você já sabe, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas sejam alcançadas também. Hoje a gente vai falar sobre... Você tem enfrentado provas de vida? Você A tem enfrentado? fornalha, né? É, também vai ser da fornalha, né? Mas é porque dentro da fornalha a gente sente algumas provas, né? Então, se você sente algumas provas, está vivenciando algumas provas, fala aqui qual é a prova que você está vivenciando, porque a gente vai te contar uma história muito forte hoje. Até porque você se sente sozinho quando você está passando por essa prova? Eu já me senti. Eu também já me Hoje eu sei que senti. eu nunca estive sozinha. Ó, e tem uma história de criança. Rapaz, eu acabei de lembrar aqui. Eu tenho uma história de quando eu era criança que eu tava chorando muito e eu achava que eu tava sozinho. E aí depois que eu cresci, descobri que eu não tava só, cara. Que Jesus estava segurando a minha mão. Meu Deus do céu. Você já passou por isso? Ressignificou, né? Ressignifiquei. Ó, então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que a gente vai contar aqui, além dessas histórias, alguns ensinamentos que podem tirar essa tua dúvida se você tá sozinho, se tá enfrentando prova e como você vai superar tudo isso. Combinado? Vamos lá? Combinado. Combinado, tem que falar combinado aqui, Tem que falar então. combinado. Ó, hoje a gente vai ler uma palavra que ela tá lá em Daniel 3,14. Pega a tua Pega a tua Bíblia, Bíblia aí, abre, confere e lê junto com a para gente. dizer que a gente não tá inventando coisa aqui da nossa cabeça, tá? Vou começar aqui com a leitura. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que nome interessante, né? Que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, o pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, Foles. prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Rapaz, era muito sonzinho, né? Porém, Uma se banda. não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Quer ler essa parte? Qual a parte? Agora, tudinho. Essa parte também? É. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do Uou. que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e seus chapéus e outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro A Sadraque, Mesaque e Mesaque e Abednego. Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Os homens Caramba, que jogaram, tu já pensou? mataram, Tava bem friozinho morreram, lá, né? tá? Só pra saber, que só pra completar, tava bem friozinho lá, tanto que as pessoas que jogaram os 3 lá dentro acabaram morrendo. A situação aqui parece bem complicada, né? É. Mas, antes da gente começar esse estudo, a gente precisa entender primeiro o contexto que se passava essa história. Uhum. E, antes de mais nada, o povo judeu tinha sido levado como escravo até a Babilônia, e nessa época quem governava ali era Nabucodonosor, o Uhum. rei. E essa história começa quando ele teve um sonho do qual ele não lembrava, e ele ficou ali angustiado, querendo saber o sonho, e mandou chamar todos os profetas, os adivinhos daquela região, para que, além de adivinhar o sonho dele, eles explicassem o que queria dizer. Ou seja, chegando lá, ninguém conseguiu falar que sonho que ele tinha tido, muito menos adivinhar, né? Era Uhum. algo impossível para aqueles homens. Até que então, ainda tinha mais uma questão. Ele ia mandar matar todo mundo, porque
Enfim, né? Que coisa Ele era o besta. rei, né? Como que ninguém adivinhava, né? Aí até que chegou essa história aos ouvidos de Daniel. E ele chegou com um rapaz que ficava... Era como se fosse o chefe ali da guarda do rei. E ele falou, olha, eu vou falar com o rei. E ele pediu um tempinho. Só que antes de mais nada, Daniel, ele foi conversar com os 3 amigos, que a gente acabou de citar aqui, né? E o que é que ele fez? Vamos orar? E ali com os 3 amigos, eles foram orar. E naquela mesma noite, Deus revelou o sonho e Daniel também soube explicar. Então ele chegou com o rei e, além de contar o sonho, ele explicou tudo direitinho o que significava. E aí Deus honrou Daniel, tornando governador ali da Babilônia. Aí depois ainda tem mais uma ameaça, porque além disso, o rei não satisfeito em saber o sonho, olha só, o sonho, na verdade, era que ele havia visto uma imagem muito grande, como se fosse uma estátua muito grande, e aí a cabeça era de ouro, o corpo era de bronze e os membros eram de ferro. E a cabeça simbolizava o rei Nabucodonosor, que era o rei mais bem sucedido daquela época. E não havia outro igual a ele. Só que o rei se encheu ali de soberba e tudo mais, e não satisfeito, mandou levantar uma imagem de ouro, né? toda de ouro, que era representado ele mesmo. E aí começou mais uma batalha. Só para você entender, né, tem uma questão, né? Ele não estava satisfeito de Não. ter só a cabeça de ouro. Ele não queria ser só a cabeça, ele queria ser completamente de ouro. Então ele estava insatisfeito com o que poderia acontecer ali. Como as pessoas poderiam ver? Ah, quer dizer que ele é só a cabeça de ouro, sabe? Então ainda poderia existir uma zombaria. E a gente começa com algumas... Antes de passar 3 tópicos importantes sobre esse estudo, a gente vai com alguns itens que a gente acabou separando em cada versículo. Então, o primeiro deles a gente vê no verso 14, que é a confirmação. E aí você pode acompanhar com a gente aí. Só para você entender, olha só. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Então, ele está querendo uma confirmação dos 3 rapazes. É verdade isso? Que vocês não... Quer dizer que vocês não adoram meus deuses? É isso mesmo? Esse fato, a gente interpreta que eles tinham uma posição boa até então, né? Porque nunca que ele ia e... Vem cá, é verdade que isso está acontecendo? Geralmente ele ia pegar e mandar matar logo todo mundo, né? Sim. Sem perguntar nem nada. Então, esse fato de mandar chamar, essa confirmação, significa que eles tinham uma posição boa, né? Perante o rei. Agora, interessante, eu acabei de lembrar. Imagina o seguinte, você está no meio de um povo enorme, tá todo mundo lá adorando aos deuses do rei, e na hora que começa a tocar lá as citaras, as harpas, etc., todo mundo se prostra. Aí fica 3 pessoinhas lá em pé. Você já pensou a situação? Então imagina a coragem e a ousadia que a gente vai falar daqui a pouco. Mas aí tem um segundo tópico, que está lá no verso 15, a segunda chance. Agora, pois, estai disposto, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, de folhos, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Então ele falou assim, ó, você tem uma segunda chance, moço. Quando você ouvir de novo, você pode se prostrar. E aí os 3, o que eles fizeram? Continuaram lá, sem se prostrar em direção aos deuses. Sim. E o que foi que aconteceu é que, quando a imagem ficou pronta, houve ali um evento de inauguração, né? Onde reuniram, mandaram chamar todo mundo. E lembra daqueles carinha que ele mandou chamar? Os adivinhos, os profetas, que não conseguiram adivinhar? Pois bem, eles estavam dispostos a acabar com a reputação desses 3 rapazes e de Daniel. Só que Daniel, nessa época, a gente acredita que ele estava viajando, estava em outro lugar. Senão, na verdade, aí seriam 4 cabecinhas em pé e o resto tudo prostrado, né? E a gente entra no terceiro tópico, terceiro item que a gente separou aqui, arrogância, ainda no verso 15. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, o cara estava se colocando acima do Deus vivo. Olha o tamanho da arrogância. E quando a gente fala sobre arrogância, tem um verso que fala que a arrogância precede a queda. Então, todas as vezes que a gente se coloca numa posição de arrogância, ali pode ser um momento muito poderoso para que a gente caia firmemente.
Olha, qualquer coincidência. Fica aí a dica, tá? Ó, a gente entra no Uhum, quarto sim. item, tá? A resposta sem desculpas. Na Quanto... verdade, está no verso E 16. isso está no verso 16, ó. Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Rapaz, olha que ousadia, sabe? E posicionamento firme. Não precisamos nos defender. Foram o que os três Uhum, falaram para o rei. Mediante a sim. segunda chance, mediante ao toque das harpas, etc. Lembrando que esses 3 rapazes eram homens de Deus, É, eram homens de honra. E eles não foram grossos. não. Eles responderam de uma forma firme. Só que nesse estudo, o que eu refleti sobre isso, o que eu meditei sobre isso? Que a confiança em Deus, Uhum, ele libera esse espírito de ousadia. Então não é. tem como, né, a gente vender os nossos valores ali, sabendo quem é o nosso pai. Nossa, foi para mim essa, né? Não tem como a gente vender nossos valores, nossos princípios. E é interessante você falar sobre isso, porque, por exemplo, a gente fez uma negociação. Na verdade, a gente quase que faz uma parceria a longo prazo aí com uma pessoa que feria princípios familiares, princípios bíblicos, etc. E quando você falou isso, eu só lembrei dessa situação. Então, a gente acaba vendendo entre aspas, né? A gente acaba rompendo alguns princípios para tentar conseguir fechar algumas parcerias. E no dia que aconteceu isso, até pedir perdão para Deus, enfim, porque realmente eu tinha cometido um erro com relação a isso. E aí a gente encerrou a parceria, a gente voltou a orar para que a gente pudesse realmente fazer aquilo que o Senhor gostaria que a gente fizesse, sabe? Então, a gente não pode ferir nossos princípios e valores para tentar agradar uma outra pessoa, sabe? Uhum. Inclusive, esses 3 rapazes, eles poderiam muito bem ter ali dialogado com o rei, tentado ali e se esquivar de alguma É. forma, falando, não, rei, é porque a nossa posição não nos permite nos prostrarmos, entendeu? Uhum. Então, deveria ter usado alguma conversa para manobrar ali e falar, não, eu não estou fazendo, não é para ele desagradar. Não, eles não estavam querendo agradar ninguém, Justificar nada, não né? queriam justificar, É. exatamente. E aí eles falaram o verbo ali Firme, né? firme, foram firmes, né, na conversa. Então, é um posicionamento de coragem. Ó, vem até com uma pergunta para você. Quando acontece alguma situação dessa, que alguém te confronta, você consegue ser firme? Manter seu posicionamento, seus valores, seus princípios, para se considerar, para continuar obedecendo a Deus, sabe? Uhum. Ó, e a gente entra no quinto item. Nossa, hoje eu tô ótimo. No Na verdade, é no quinto item. verso 17, No né? quinto item, que é o no verso 17, pessoal, calma, né? E aí, tinham fé, mas não era uma fé comercial. Eu lembro que você tinha comentado sobre É, isso. é porque assim, ó, aí no verso 17 está escrito, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, de Uhum. fogo ardente e nas mãos tuas, ó rei. O que ele está falando com isso? Se ele quiser, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, ele não vai. Sim. E ele não vai deixar de ser Deus Mas, por conta disso. exatamente, eles poderiam ter falado assim, que Deus ia livrar se Uhum. eles se comportassem, se eles obedecessem. E aí eles estariam sendo arrogantes, né? É como se fosse, eu vou obedecer a Deus se ele me der alguma coisa em troca. Essa é uma fé Caramba. comercial. Aham. Mas não, a gente obedece e se ele quiser, ele abençoa. Caramba, que forte, né? Se ele quiser, ele abençoa. E tem gente que acaba não recebendo a resposta de Deus de acordo com aquilo que ele cria a expectativa É, e acaba ficando chateado, e acaba mudando os caminhos, e acaba se separando. E aí eu li uma frase essa semana que dizia assim, ó, a única coisa que... Na verdade, como é que é a frase? A frase era assim, o... sobre o faraó, né? O faraó recaiu toda aquela situação, todas aquelas... Meu Deus, esqueci a palavra. Aquelas pragas. Todas as pragas recaíram sobre o faraó simplesmente porque o coração dele foi endurecido. E o uhum, coração do faraó foi endurecido simplesmente porque Deus reteve a graça dele. Então, quando Deus retém a graça dele diante da sua vida, você também tem o coração endurecido? nossa. Vamos para o sexto item que está no verso 18. Agora eu acertei, tá? Agora foi. Ó, Deus sempre recompensa, mas nem sempre faz milagre, o milagre que a gente espera. E até para complementar isso que a gente vem falando. Ó. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes.
Então, olha, novamente, um posicionamento, independente daquilo que Deus iria fazer, eles continuariam obedecendo aos mandamentos do Senhor. Uhum. Volta um pouquinho rapidinho. Isso aqui? Não, é onde que a gente estava? Esse aqui é o 18. É, aí mesmo. Às vezes a gente ora por cura, Ah, verdade. né? E a cura não vem. Só que será que o milagre não aconteceu? Ou foi você que não viu? Porque quando realmente a gente cria uma expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa, como se ele tivesse obrigação de fazer exatamente igual aquilo que você imaginou, que você idealizou, realmente a gente vai se frustrar. Porque ele vai fazer completamente diferente às vezes, mas ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus. E a gente até começa a brincar às vezes, né? Que a porta aberta é Deus, a porta fechada é Deus, o milagre aconteceu é Deus, se não aconteceu diante dos nossos olhos, continua sendo Deus. Então essa é algo que a gente precisa se agarrar nisso. Que Deus, ele não erra. Nunca. E ele vai aproveitar tudo. Exatamente. Vamos para o 7º item que está no verso 19. A raiva transpareceu no seu rosto. Nabucodonosor se encheu de fúria. Tem aquelas pessoas que o rosto vai ficando corado, né? Vai ficando vermelho, que parece que vai explodir. Eu acho que eu era uma dessas pessoas Eu também. que externalizava. Agora imagina, o cara furioso. Eu já imagino aquele desenho soltando fumaça fumacinha, pelas né, pelo ventas. nariz. Exatamente. Esse era a expressão do rei. Imagina o rei recebendo uma resposta dessa dos 3 servos dele, dizendo que não, você pode jogar lá, a gente vai continuar servindo nosso Deus, não vamos nos prostrar. E aí ele ficou muito furioso. E aí depois dessa fúria vem a ordem. A ordem era, ordenou aos homens, tá no verso 20, tá? E aí é o 8º ponto. O 8º item, no verso 20, ordem lançada. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, meus amigos, olha só. Independente de tudo que aconteça, Deus continua no controle. De qualquer circunstância. As pessoas podem até te lançar na fornalha, mas Deus pode estar com você. E aí a gente entra no 3º ponto. Nos 3 pontos do estudo bíblico. Antes eu queria comentar algo que é sobre ser lançado na fornalha. É óbvio que esses homens sabiam que ia acontecer isso, né? Eles estavam falando com um rei ali que era impiedoso. Sim. E arrogante, prepotente, soberbo, enfim. Ele era do mal. O bicho era brabo. E é óbvio que esses homens eles estavam dispostos a morrer para não desobedecer a Deus. Olha só, você está disposto a morrer para ter os seus princípios e valores ali alicerçados? Olha, eu lembrei, sabe do quê? Eu lembrei daquela história que você me contou que o homem ele estava preparado para ser preso, para seguir e pregar o evangelho, sabe? Só que quando a família dele foi presa, ele falou que ele não estava preparado. Eu já passei por isso também. Já, né? E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, eu tenho alguns receios, né? Nós temos alguns receios. A gente tem uma parada com fome, né? Desde a infância a gente passou algumas fome na infância e hoje a gente fala assim, não, mas pô, a gente tá tudo certo, a gente passar fome. Mas será que a gente está preparado para ver os nossos filhos, a nossa família passando fome? E isso me faz lembrar eu não lembro qual livro da Bíblia está, mas daquela mulher que viu cada um dos seus filhos serem mortos de forma brutal. E o menorzinho, sei lá, uns 3 anos mais ou menos, assim, o garoto tinha. Ele viu tudo e ele foi o mais firme. ali, Eu né? tô disposto a morrer. E foi até o final e depois foi a vez dela. Então, a família toda estava disposta a morrer. Tem que ter um pensamento alinhado, né? Vamos para os 3 pontos, pessoal? Ó, os 3 pontos do estudo bíblico é ninguém está imune. Porque tem crente que pensa que só porque tá todo domingo ali na igreja, é porque tá servindo a igreja, é porque faz devocional, é porque tá todo dia ali de joelho, tá imune. E não tá. A gente nunca foi enganado. Eu acho que é lá em João que tá, né? Que João 16, no 33. mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Não fomos enganados. Não isso fomos. mesmo. E ó, todos, nesse caso dos 3, eles estavam indo bem, eles eram jovens, eles estavam prosperando, tinham autoridade, estavam sabe? Estava tudo indo tudo bem, sabe? Só que aí, mesmo assim, eles foram provados pelo fogo. E aí, como tu falou, né? A gente não foi enganado, né? Jesus falou que no mundo teria aflições. Então, mas
vamos voltar a nos animar, né, com isso, nos animar em Deus. Até porque a confiança em Deus gera um posicionamento de ousadia, que era o que os três Uhum. tinham feito, né? Tinham Sim. feito. Então imagina que quando a gente está diante de uma situação dessa de prova, de dificuldade, qual o posicionamento que nós temos? Para onde nós estamos olhando? Para onde que você vai correr? Para onde que a gente vai Para quem que vai pedir ajuda? para quem que vai pedir? Porque assim, tem até acho que é o Johnny que faz com o Jesus Ah, Cop, sim, né? sim, Dr. Johnny. Dr. Johnny. Ele fala assim, que as pessoas, quando passam por alguma dificuldade e elas têm medo, elas correm para onde? A maioria das pessoas, elas correm para o lado errado. Elas correm para as drogas, Pro correm para bar. o bar, correm para a prostituição, correm para tudo que leva para longe de Deus. Mas no momento que você está passando por uma dificuldade, você está com medo, você está perdido, você não sabe o que fazer, esse é um momento que você tem que usar para correr para perto de Deus. É lá que a gente vai encontrar as melhores respostas. Né? Lá onde a gente vai ser exortado, Vai ser consolado, confrontado, enfim. Lá que corrigido. vai ter todas as respostas baseadas na própria palavra do Senhor, né? Não é por achismo. Uhum. É isso que é mais importante, porque Sim. é muito achismo, né? Ah, eu acho que é assim, eu acho que é aquilo, eu acho. Não. Tá, mas o que Deus fala sobre isso, né? O que Deus fala sobre isso, exatamente? E aí a gente entra... Cara, vamos pular essa aqui, que senão vai ficar pesado, né? Certo, vamos pular. Vamos pro segundo ponto, vamos pro segundo ponto. Nessa nós vamos deixar para o próximo podcast, tá? O segundo ponto fala, você não está sozinho. Então, olha só. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Isso está lá em Daniel também, 3, 24 a 25 agora, tá? Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens, os três homens atados dentro do fogo responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Cara, que doido, né? Um homem que adora vários deuses. Uhum. Porque naquela época, o povo da Babilônia, eles adoravam vários deuses. E isso não tinha problema nenhum. Uhum. Só que Deus é o único Deus que ele é único. Ele quer ser único. Essa é o pressuposto para segui-lo, né? Uhum. É ser único. A nossa religião, né? A nossa crença, ela é monoteísta. Uhum. Existe apenas um Deus ali. Existe apenas um Deus. E ele é ciumento. Ele é ciumento, ele não divide a glória dele com ninguém. Não divide. E olha só, Deus não impediu que eles fossem para a fornalha, sabe? Então, se você está passando por uma prova, tenha certeza, Deus não está impedindo que você passe por essa prova, mas Ele está com você dentro dessa prova. E eu lembrei, sabe do quê? Quando Jesus mandou os discípulos dele, os apóstolos dele lá no barquinho, vai lá para o meio do rio, lá para atravessar lá para o outro lado. Uhum. E naquele momento, Jesus sabia que tinha vindo uma tempestade. Mas Jesus estaria com eles no meio da tempestade. Para glorificar o seu próprio nome. Olha só que bonito. Ele não quer, na verdade, ele não precisa de ninguém. Não precisa de mim, não precisa do Diogo. Mas ele quer usar a gente para glorificar o nome dele. E aí, olha só, voltando um pouquinho, os 3 rapazes, eles estavam indo muito bem. Sim. Eles eram homens de Deus, eram fiéis, eram honestos, estavam cumprindo tudo bonitinho. Mas ainda assim, Deus permitiu que eles fossem para a fornalha para ter seu nome glorificado. Que forte, hein? Ó, Deus não impediu, mas o Senhor livrou-os da fornalha. Pode ser que fiquemos cegos, inseguros, sem perspectiva. Lembre-se, há alguém com você na fornalha e você irá e sairá ileso. E foi exatamente o que aconteceu com eles. Se você olhar para o mundo, ficará... Ah, tem uma frase que é muito forte, Sim. olha só. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se você olhar para si mesmo, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, ficará descansado. Eu vou repetir. Repete, que é forte. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se você olhar para si mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, ficará descansado. Quando a gente tem o nosso olhar, poxa, eu estou passando por um problema agora. Aí se eu penso num problema, eu não consigo enxergar a solução. Travar.
A parte criativa fica ali bloqueada. Eu só vou ver problema. E é uma coisa impressionante, porque quando a gente vê problema, aí parece que chega mais problema, e mais problema, e mais problema. Aí parece que tu tá ali sei Mar de lá, problemas, num né? mar de problemas. Tá afundando. Uhum. E aí quando tu coloca teus olhos em Cristo, fala assim, não, Ele é soberano, Ele tá cuidando, eu não tô sozinha, eu vou me prostrar, eu vou me humilhar, eu vou recorrer a Ele, eu vou clamar por socorro, por misericórdia. Aí eu vou respirar, eu vou me aliviar e eu sei que o socorro tá chegando de fato. É verdade. Então, é tirar o olho do problema, colocar o olho em Cristo, que aí vai amenizar e Ele vai trazer o socorro. Ó, e até lembra quando Pedro foi andar sobre as águas, ele estava de olho em Cristo. E no momento que ele olhou, e aí ele começou a caminhar sobre as águas. Só que no momento que ele percebeu lá a tempestade, os trovões, a chuva, a escuridão, que estava ao redor, que estava no mundo, o que ele fez? Ele, ó, nado prego, né? Famoso nado prego. Ele começou a cair. Aí Jesus foi lá e segurou a mão dele. Falou que ele estava com um Esse homem de exemplo é pouca muito bom. fé, né? Então, só para você ter ideia, assim, mantenha os olhos fixos no Senhor. E aí a gente entra no terceiro ponto para finalizar. Olha só. Após a aprovação, não seremos os mesmos. Os jovens são honrados. Eles têm os títulos restituídos, são abençoados. Seja qual for a aprovação que esteja vivenciando, ela irá passar, pois o Senhor é fiel. Ó, para fechar a história dos 3 rapazes, o que aconteceu com eles depois? Depois que o rei viu que eles estavam caminhando ali dentro, que eles não estavam sozinhos, aí ele mandou retirar as pessoas de lá. E ele fez prosperar os 3 ainda mais. Restituiu tudo o que aqueles homens tinham. Olha só. Porque eles foram fiéis. Eles foram fiéis, é verdade. E além disso, eu lembrei, sabe do quê? Que o Nabucodonosor, ele começou a estruturar para que todas as pessoas obedecessem o Deus dos 3. Ah, é verdade. Ele ainda deu honra, né? Ele falou assim, não, realmente, o Deus desses homens aí, ele é soberano, né? Ele quase se converteu ali. Acho que se fizesse uma apelação lá, eu aceito feito... Jesus aqui, né? Mas, ó, eles usaram, assim, a situação dos 3, que era uma situação muito difícil, de fornalha, de provação, foi usada para tocar um coração de um rei ímpio. Olha só como é forte. Então, ó, a fornalha não é para te destruir, mas para te promover. Então, se você está passando por uma fornalha nesse momento, está passando por um grande desafio, perceba que esse é o momento que você está sendo construído, que você está sendo preparado para que você possa ser promovido. Eu posso dizer por mim mesma que todas as provações que eu passei em toda a minha vida foi os momentos assim bem difíceis, bem turbulentos, bem nebulosos, eu diria eu. Mas a minha intimidade com Deus foi completamente diferente. E eu saí outra pessoa, outra Jéssica. A minha cabeça realmente ali foi... Na verdade, eu fui moldada, estava sendo no fogo. Tem a história do Ourives, que é essa que eu vou contar agora. Fala do Ourives. Certa vez uma pessoa chegou para o Ourives e perguntou, ué, como é que você sabe que a prata é pura, que o ouro é puro? E aí ele respondeu, é quando eu consigo ver meu reflexo nele. Ou seja, quando a gente é passado ali na fornalha pelas provações, Jesus está moldando você para refletir a sua própria imagem, a luz de Jesus. Olha que forte, né? Primeira vez que a Jéssica me falou essa história, chegou... Caramba, quando você é refinado pelas provações, podem ver o reflexo de Cristo em você, meu irmão. Guarde isso. Lembre-se, você é um farol que reflete a luz de Jesus. Bora junto. Espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. Amém. Compartilha com 35 pessoas só. Tô com esse número na cabeça. E bora junto.